Jane, fala comigo, filha. Então, pastor, eu vi uma vez uma explicação numa Bíblia, um desenho, que as 7 igrejas ficam ali na Ásia, mas que se você fizer um semicírculo no sentido horário, é como se fosse é o sentido do relógio, sim, mas isso é como se fosse acontecendo devagar, devagar em cada igreja. Faz Olha só, uma é espiral. verdade, é verdade. É, O posicionamento das igrejas, elas formam um círculo. A ideia de círculo é meio vaga, na verdade parece um quadrado, mas a ideia de círculo é que aponta para uma ideia não no período anti-horário, mas no período horário, a ideia é que ela funciona como cidades que são visitadas dentro de um sentido horário. E isso é fato, porque cada uma delas tinha uma importância diferente. Uma delas recebe os viajantes, digamos assim, os comerciantes, e a partir dela é que eles partem para as outras cidades. Isso é uma questão histórica e é fato. E elas se posicionam exatamente como se fosse um semicírculo, um círculo. Mas elas estão na região da Turquia. Não são todas elas igrejas importantes, que fique claro isso aí. Não são todas igrejas importantes. Na realidade, são igrejas que têm pastores importantes, ok? Pastores importantes, e não igrejas importantes. Por exemplo, nós vamos ler agora a primeira carta à igreja de Éfeso, e eu já começo colocando uma questão muito interessante. A pergunta é: quem é o pastor de Éfeso? Já já a gente vai ler, e vocês vão ver que a mensagem ela ganha um outro tom, digamos assim, quando você sabe com quem você está falando. Né? E quem é o pastor de Éfeso? João, o apóstolo. Então, João é o pastor de Éfeso. Ok. Então, o Éfeso começa dizendo uma frase muito interessante. Né? O Senhor diz: tenho contra ti. Veja que essa mensagem está sendo dita ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso é João. Ok? E aí a gente começa a parar para pensar, porque, espera lá, eu nunca pensei na igreja de Éfeso como a igreja de João. Qual de vocês pensou na igreja de Éfeso, em algum momento, lendo o Apocalipse, pensou na igreja de Éfeso como a igreja de João? Quem poderia dizer para mim? Eu pensei. Eu sempre imaginei que era João mesmo. Pode até levantar a mão, se você é essa pessoa que já pensou. Eu sempre estive em convívio, em relacionamento com o livro de Apocalipse, porque eu tenho um carinho especial por esse livro, Deus colocou isso no meu coração. Poucas vezes eu parei para pensar em quem era o pastor dessa igreja, até que eu tive que lecionar sobre isso, e aí eu aprendi. É, e quem fez a pergunta agora foi Jane. Jane, é fato mesmo, okay? É verdade. Inclusive, existe um comentário muito que eu diria para vocês que é o comentário que melhor pode dar o aval dessas coisas, porque é um comentário cristão-judaico e reconhecido pelos teólogos da atualidade. Ele se chama Kerbetri. Se escreve Carbetri, mas a pronúncia-se Kerbetri. Ele foi um teólogo europeu e ele deixou um legado para o estudo do Velho Testamento muito grande e foi um arqueólogo muito conhecido. Então, ele fala que esse fato é verdade. Então, ele é o primeiro a dar esse aval à carta. E é verdade, sim, já. Todas as igrejas estão na Turquia hoje. Inclusive, existe um passeio que se faz para conhecer essas igrejas. E eu quero acrescentar uma curiosidade. Uma pastora em Belo Horizonte, ela escreveu um livro onde ela resolveu pesquisar a palavra final de Deus para cada igreja. E ela percebeu que o Senhor tinha dito à igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha mão. Ela foi, então, visitar esse lugar, e quando ela chegou lá, a primeira frase que o guia usou foi: olhem para as ruínas de Laodiceia e vocês vão ter a impressão de que alguém vomitou. Olha que interessante. Laodiceia, as ruínas de Laodiceia foram
dispostas com o tempo, como um vômito. É curioso, eu vi a foto e realmente lembra mesmo. Lembra um vômito. Isso de alto, do alto, né? Mas tá certo, viu, Jane? Ok? Perguntas. Nós ainda temos alguns minutos, nós temos 10 minutos. Pode fazer pergunta quem quiser. Se ninguém tiver pergunta, a gente passa para o estudo. Amém, irmãos? Quem levanta a mão para mais uma pergunta? Pastor, Sim. esse texto de Apocalipse aqui, eu peço já perdão se eu estou falando alguma coisa, mas eu queria uma explicação melhor de Apocalipse 3:10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu fico um pouco meio perdida, confusa. Maria, essa lição é no nosso próximo encontro. Tá? Aí o que eu Está no posso 2. Nosso próximo Perdão. encontro. Nós estamos presos no 2, né? Capítulo 2. Mas no próximo encontro, a gente vai trabalhar o capítulo 3, aí a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu não quero deixar vocês sem resposta, porque eu acho muito chato da parte do professor dizer uma frase dessa. Então, no finalzinho, se me lembra, eu vou te dar uma pequena explicação, sem me aprofundar muito, tá bom? Tá bom. Ok. Obrigado pela pergunta, tá? Perguntas, quem tem perguntas? Sobre o primeiro capítulo, alguém ficou com alguma pergunta? Não? Olha, então eu vou fazer algo que eu coloquei aqui como plano B. Meu plano B, para a gente ganhar esses 20 minutos, que ainda faltam 9 minutos, é a gente falar de palavras importantes que estão no capítulo 1. E eu queria que vocês conhecessem essas palavras e escrevessem essas palavras para que você tenha um melhor entendimento do sentido que elas trazem para a Igreja de Cristo. Então, vamos voltar para o capítulo 1, e eu vou pedir à Mônica para ler. Sua versão hoje, qual que é, Mônica? Como? Sua versão bíblica. É a da linguagem de hoje. Ah, tá. Então, eu já disse para ela, né? Não é a melhor leitura, mas não quer dizer que é a pior, né? É apenas uma leitura mais moderna, mais atual, e ela acaba empobrecendo um pouco os textos. Eu vou estar usando aqui a Bíblia Peshitta, a Bíblia em hebraico, e vou estar usando também uma Bíblia que eu gosto muito, que é a dos monges beneditinos. E a riqueza deles está no latim, então é muito interessante. E eu vou estar lendo a nova versão corrigida e atualizada, ok? Então vamos lá, vamos ler o capítulo 1, vai lendo devagar, por favor, Mônica. Pode ser na minha mesmo? Pode ser na sua mesmo. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse destas coisas. Parou. A palavra o anjo, ok? Ha-malach, o anjo. Ha-malach, H-A-M-A-C-H, Ha-malach, ok? M-A-L-A-C-H, Malach. Ha-malach é uma indicação direta para um anjo específico. Então, nós estamos falando aí do próprio Cristo. A palavra angelos, em grego, significa mensageiro. E o mensageiro, ele tem 4 ou 5 significados na Bíblia. Eu vou falar pausadamente para que você possa escrever cada um desses significados. Então, a palavra é ha-malach, M-A-L-A-C-H, ha-malach, que significa mensageiro. Quem foi chamado na Bíblia de mensageiro no Velho Testamento? Primeiro, os profetas. Eles são mensageiros no Velho Testamento. Eles são anjos. Inclusive, a gente tem a palavra do Senhor direcionada ao profeta Malaquias. E a palavra Malaquias é Malachiam, que significa o mensageiro de Adonai. Então, a palavra aparece no termo do nome do profeta.
Por favor, abra um parênteses na palavra que eu acabei de dizer para vocês, profeta, e coloque o significado de profeta. A palavra profeta literalmente significa uma sopa quente e deliciosa. É curioso isso, né? Porque a gente fica esperando que a palavra profeta tenha um cunho mais espiritual, mas a palavra significa literalmente sopa quente e deliciosa. E nós estamos falando de um alimento que não pode faltar na mesa de um judeu. Eu estive em Palmas, Tocantins, e lá é uma cidade bem interessante, porque ela tem dois climas, o quente e o muito quente. Então, você nunca sentiria vontade de tomar uma sopa em Palmas. Aí o pastor da igreja, a gente acabou o culto e falou comigo, vamos tomar uma sopa? Eu era o visitante, então eu disse para ele, é claro, amo sopa. E nós fomos tomar essa sopa. A sopa foi servida no hotel que eu estava. Eu vou falar um negócio para vocês, mano. Que sopa. O hotel estava lotado de gente tomando essa sopa. Aí eu descobri que a sopa, na realidade, ela tem, lá em Palmas, qualidades, como é que eu posso dizer? De alimento, né? Ela tem qualidade de proteína. Propriedades. Propriedades, exato. E essas propriedades, elas crescem, alegram e até melhoram a pele da gente. Então, eu que já tinha uma cutis quase perfeita, né? Voltei, né, Rosa? Voltei assim, bem melhor, né? E olha que coisa espantosa, né? A palavra profeta, ela aponta para alguma coisa que traz. Como é que é a palavra que você usou, Mônica? Propriedade. Propriedades que mudam a sua qualidade de vida. É essa a ideia de um profeta. O profeta, quando ele fala, ele muda a sua qualidade de vida. E aí é algo interessante que eu quero também acrescentar, porque pode ser que lá na frente eu nunca venha falar sobre isso. Há uma palavra do Senhor que diz que o falso profeta é aquele que profere palavras que de nada acrescentam. Então, o que é um falso profeta? É um camarada que para na tua frente, por exemplo, para contar a tua vida. Eu sempre tive um problema com isso, porque a Bíblia diz que é aquele que fala de algo que não te acrescenta coisa alguma. Então, contar para você a sua vida não muda a sua vida. Pelo menos eu acho que não. Porque eu acho que a gente sabe a vida que teve. Ok? No entanto, as pessoas choram quando um profeta Caiu, né? Sumiu. Ficou mudo. Sumiu. Ele caiu. Será que ele Acho que trocou ele de... saiu. Trocou de câmera, será? Deve Será ter. ele voltar? Não sei. Será Deixa eu que ver ele se ele sabe? voltou. Ó, Aqui Será que apareceu ele para sabe? mim que ele tinha caído. Ele estava falando negócio da sopa. Você sabe que eu estava assistindo um filme essa semana e no Oriente Médio, lá, eu estava vendo no Japão, na China, eles tomam essa sopinha à noite, aquela sopa de arroz, né? Como refeição para, acho que talvez uma propriedade diferente que o arroz tenha. Não sei. Achei interessante também. Agora, quando ele falou do profeta ser uma sopa, ai, que delícia. Eu amo uma sopinha. quem gosta da minha mãe. A sua mãe? Eu, de- Eu, eu eu gosto dependo. Às muito de vezes, sopa também. minha mãe, se deixar, ela toma sopa todo dia. Eu Ai, também. menina, Eu amo sopa. dá uma folgadinha no estômago assim, parece que faz um bem. É que a gente vai chegando numa idade, Amanda, que não é tudo que você pode comer à noite. Ah, mas essa Tem que tomar idade eu já cheguei há muito tempo, mas o pior é que eu não posso comer nem de dia, Ai, de noite. passou dos 40, menina, Mas- não dá mais fazer mais nada. Mas a questão é que minha mãe sempre gostou. Minha mãe é dela mesmo, ela Gostoso. sempre gostou. Ah, tem alguém escrevendo. Ah, pastor, ficou sem som, não. Não Pastor, sei ficou sem vocês aí, som, mas aqui no sul, Jane. sopinha, no frio sempre cai. Ele caiu mesmo. Sim, ele saiu dali, mas ele não colocou nenhum outro link. Eu estava olhando aqui para ver se ele Não. colocava algum outro link. Você está conseguindo falar com ele, Amanda? Eu também estou com ele eu tô aberto vendo. aqui, mas ele não falou nada ainda não. Manda mensagem, Cláudio, falando que ele caiu mesmo, não está só sem som. É, mas ele deve ser. Perguntar se ele vai mandar outro link.
Falei em áudio, Amanda. Pastora Amanda. Falou em áudio? Falei. Falou? Perguntei se ele mandar o link para clicar para nós. Será que caiu a internet dele lá? Ai, só falta, né? Logo hoje que eu me arrebentei toda a correr para conseguir assistir a aula. Misericórdia, né? Tipo assim, segunda-feira eu nunca posso participar, porque eu tenho culto aqui em casa. Hoje eu cancelei o culto por conta do dedo, né? Que eu resolvi quebrar ele. Qual Aí não deles ia dar quebrou? Ah, Qual deles? Dos o dedos? mindinho. O mindinho. Foi Direito no ou criado esquerdo? mudo, né? Direito. Ah, Foi no criado mudo, não foi? foi no Parece sofá. que O pastor foi No sofá, link. no criado mudo, um lugarzinho para quebrar. Ele mandou falou que vai outro mandar link outro no link, grupo. o Ele pastor. mandou outro link. Ele mandou. Caiu. Derruba esse, então? Vamos sair. Vamos sair desse? Tá. Ó, Aham, vamos. 1, 2, 3 e já. Tchau, tchau.